de marketing são bem-vindas. No entanto, no contexto espiritual, nós temos que entender que não há marketing, há o poder de Deus para ministrar o convencimento do coração do homem quanto à justiça, o pecado e o juízo. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, não são as estratégias mais do que aquela que o Senhor nos entregou em Marcos 16, capítulo de número 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A estratégia de Deus está aí. As estratégias humanas, elas podem servir como facilitadoras para o cumprimento da missão, mas jamais serão absolutas em si mesmas, por serem meras estratégias. E muitas pessoas erram nisto, e muitas pessoas trazem aquilo que é do ambiente, quem sabe, dos negócios humanos, das relações humanas, não necessariamente ligadas ao Senhor, como se fossem absolutas para o reino. Isso também é profanar. Eu posso ter estratégias e isso é inteligência. A Bíblia diz que Ele nos dá sabedoria para usarmos as mais variadas estratégias para alcançarmos as pessoas. A Bíblia diz isso. Paulo disse, fiz-me tolo para com tolos, sábio para com sábios, fiz-me de tudo para com todos, para poder de alguma maneira alcançar a todos. No entanto, ele não absolutizou isso como sendo, é tal estratégia, é a referência máxima de Deus para nós. Não. Na realidade, ele nos deu alguns caminhos, algumas múltiplas visões disso, e o próprio Paulo utilizou-se de várias delas. Então nós temos que entender isso, que apesar de termos visões específicas, eu, por exemplo, caminho com facilidade, com tranquilidade, na visão celular no modelo dos 12. E isso não significa que essa visão é a máxima visão dentre as outras existentes à nossa volta. Porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. E quando nós entendemos que Deus não nos faz absolutizar estratégias, e sim absolutizar a palavra, nós entendemos que qualquer ato que retira a palavra do centro e estabelece algo que fazemos a mais que o Senhor, também como um ato indevido, portanto profano. Nós podemos também fazer isso no louvor e na adoração. É possível profanar a nível de louvor e adoração. E algo que muitas pessoas fizeram durante um tempo foi exatamente estabelecer esse viés, essa tentativa de mesclar o que é mundano com o que é santo, na condição de estabelecer-se a musicalidade e as letras, e muitas vezes através de paródias com músicas pré-existentes, que vinham do ambiente mundano e que eram colocadas dentro do ambiente cristão. E essas pessoas que assim o fazem não entendem que Deus não mescla o santo com o profano. Eu creio que o Senhor é o Senhor de todos os ritmos, por isso eu não tenho problema com nenhum ritmo. Para mim, o samba, o rock, o pagode, as músicas clássicas, ou tudo isso falando em ritmos, sempre apontará para a questão e a necessidade que encontramos em Cristo Jesus de adorá-lo com aquele que nos deu todos os ritmos, harmonias e melodias, que vem do Senhor. O diabo não é dono de nada, não. Tudo veio do Senhor, foi Ele que criou a música. Por outro lado, quando eu quero mesclar a proposta que ali está, a motivação que ali está, nas músicas que não são cristãs, para trazer para o contexto cristão, e fazendo até paródias, então eu estou profanando o que é santo. Aliás, Deus nos dá originalidade, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá capacidade poética para criarmos. Então nós não precisamos de referências outras, trazendo fogo estranho ao altar de Deus. Isto também seria cometer atos de profanação. E em último lugar, entendo que
o contexto político é muito importante. Nós estamos no mundo, somos o sal da terra, a luz do mundo e precisamos estar inseridos em todos os lugares. Mas quando nós nos utilizamos das mesmas estratégias e armas que são comuns àqueles que, de alguma maneira, se dão à prática de uma política suja, quando aquele que pretende ser cristão na política permite-se locupletar por aquilo que não é seu, enveredar pelo caminho da corrupção, querendo justificá-la, porque está ajudando a obra de Deus, está profanando as coisas do Senhor tão igualmente. E nós sabemos que isso não é novo. Aconteceu até entre o contexto do grupo de Jesus, onde Judas Iscariotes metia a mão na bolsa. E todos aqueles que, agindo de maneira corrupta, diante de homens de Deus, foram confrontados e não justificados. Eu fico muito decepcionado quando eu ouço falar que integrantes da bancada evangélica, integrantes do contexto político dito cristão, tentam justificar corruptos porque estão com alianças partidárias de interesse. Na realidade, o interesse maior é o interesse da ética do reino de Deus, que deveria ser referência para todas as gerações. E aqui está, quando ao mesclar disto, incluindo pastores, que muitas vezes imergidos estão por estas negociações, tentando justificar dinheiro que não vem com origem lícita, tudo isso mostra que a profanação acontece, inclusive, dentro da casa de Deus. E quanto a isso, nós não podemos ficar calados, porque o próprio Jesus não ficou. Lembra-se do episódio do chicotear que Jesus estabeleceu? Ali a Bíblia diz que, naquele episódio, algo muito poderoso ele fez. Ele chamou os que lá estavam de ladrões. Covil de ladrões, ele disse. Vocês fizeram da minha casa, que seria casa de oração para todos os povos, seria casa de encontro com Deus, um covil de ladrões e salteadores. Foi Jesus que disse isso. Ele confrontou aquela gente e os expulsou, chicoteando as bancas. Quem sabe hoje nós não devamos dar uma resposta mais efusiva em relação à corrupção que está no nosso meio, como povo de Deus. E isto diz respeito a ser sal da terra e luz do mundo. Quero voltar a ler aquele versículo que li na abertura, o versículo que diz em Ezequiel 44, versículo 23, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Que Deus nos dê graça para podermos entender a profanação não lá fora, não nos escandalizarmos apenas com a profanação externa ao templo, mas nos escandalizarmos integralmente com esta a qual praticamos, muitas vezes não a entendendo como tal. Que Deus nos dê graça, sabedoria e nos torne resilientes para cumprir o seu propósito nessa terra. Beijo no coração, continuamos a falar sobre isso mais adiante, com outros textos que nos falam sobre os últimos dias. Um grande abraço.